Oi, pessoal. Para quem não teve oportunidade de estar presente na primeira aula ou para quem quer reforçar, né, essa é a nossa introdução aos assuntos que nós vamos discutir neste semestre, né, ou no que seria o primeiro semestre de 2020, né, já que nosso ano letivo se divide em dois semestres. No primeiro semestre de 2020, nós íamos estudar o processo de expansão portuguesa, que vai acabar, e espanhola, e depois europeia, que vai acabar levando a Europa a se tornar a região dominante no planeta, e como esse processo de luta pelo controle das regiões que foram conquistadas, África, América, Ásia, vai depois empurrar as grandes potências europeias e os Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial. Então, essa é uma introdução à discussão sobre o que a gente chama de expansão europeia. No século XVI, principalmente, mas já no século XV, nós temos um fenômeno no qual Portugal e Espanha vão estar buscando saídas pelo oceano, né? Vão estar buscando, de alguma maneira, conquistar os oceanos. Esta é uma empreitada que nunca tinha sido realizada oficialmente antes por grandes estados. Nós temos navegações dos vikings, nós temos registros dos chineses, mas uma política de expansão nacional patrocinada por estados começa oficialmente, né, no final do século XV e início do século XVI, quando nós vamos ter, por exemplo, né, no final do século XV, os espanhóis patrocinando a viagem do Colombo que acaba esbarrando nas ilhas do Caribe. E nós vamos ter, por outro lado, os portugueses, né, se expandindo pela África e, com isso, chegando oficialmente ao Brasil em 1500 com o Cabral. Por que isso é tão importante de estudar? Porque nesse processo, justamente, os portugueses e depois outros europeus vão se expandir sobre o continente africano, vão conquistar territórios africanos. Alguns desses territórios vão permanecer sob controle da Europa até o final quase do século XX. Nós temos territórios como Angola e Moçambique que só vão ganhar independência em 1975, 1975. Né? E nesse processo de expansão, não só sobre a África, mas também, através dele, vão chegar à América, integrando Europa, África e América. E, através disso, vão dar início a um processo de exportação forçada de milhões de pessoas que vão ser transportadas nas piores condições possíveis pelos oceanos até o continente americano para serem utilizados como mão de obra escravizada. Esse trabalho realizado por pessoas escravizadas vai ser concentrado principalmente no litoral brasileiro, no Caribe. Nós temos as ilhas de Cuba, Jamaica, Haiti, com uma predominância de população negra por conta do tráfico de escravos e da escravidão, e também no sul dos Estados Unidos, onde vai surgir uma região que tem uma semelhança muito próxima à que a gente via no litoral brasileiro, em termos de condições sociais, de desenvolvimento social, de tipo de economia. Então é importante entender por conta disso. Os europeus, por outro lado, no caso os portugueses, no primeiro momento, estão se expandindo pelo oceano com o objetivo de chegar ao Oriente, aonde estão as grandes riquezas desse período. Na Índia, na China, a seda, as joias, os temperos, especiarias, a porcelana, a prata. Né? Então há uma corrida em direção ao Oriente, ao Extremo Oriente, no caso da China, ao Oriente, no caso da Índia, e o objetivo dos portugueses era chegar ao Oriente contornando o litoral da África.
E aí, numa dessas viagens, em 1500, o Cabral, entre aspas, se perdeu e oficialmente chega ao Brasil. Por que eu digo oficialmente? Porque nós temos provas hoje de que os portugueses já tinham feito pelo menos 3 viagens anteriores à chegada do Cabral e mapeado parte do que é o território brasileiro. Eles já sabiam da presença do Brasil, da presença de um continente desconhecido do resto da Europa, desde pelo menos 1418. E né, esse segredo de 82 anos, entre 1418 e 1500, com a chegada do Cabral, foi um segredo mais importante do Estado português. Eles sabiam da presença disso, já tinham feito outras viagens em torno da África, e aí em 1500 o Cabral parte à frente de 13 navios, 13 naves, navegação, né? 13 naves, com 1.500 homens armados a bordo, é uma expedição militar, com astrônomos, que eram né, os sábios da época, cientistas da época, que dominavam a arte de se guiar pelas estrelas, de mapear o mundo a partir das estrelas e com isso desenvolver rotas seguindo as estrelas, com cartógrafos, com outros, né, sábios da época que tinham conhecimentos profundos, né, e que poderiam simplesmente seguir a rota, mas toda essa gente, 13 comandantes de navios, homens que já tinham feito essa rota antes, sábios, né, como astrônomos, cartógrafos e mais 1.500 homens, ninguém se deu conta de que, mais ou menos na altura do deserto do Saara, né, eles se desviaram de rota. Ninguém percebeu isso, que eles vão se desviar milhares de milhas, né, é a distância entre a África e o Brasil, e que, portanto, as constelações não estavam exatamente nos pontos que deveriam estar, nas latitudes em que eles se encontravam. E aí, sem saber, sem querer, perdidos, sem se darem conta de todo o tempo a mais que eles estavam levando, dessa posição das constelações né, em rotas que não eram exatamente as que eles deviam estar seguindo, eles, de repente, chegam ao Brasil por acidente em 1500. Não é verdade. Né? Nós temos relatos de viagens de outros comandantes portugueses ao Brasil antes da chegada do Cabral. Temos relatos de pelo menos 3 viagens de um almirante chamado Duarte Pacheco, no qual ele faz relatos entre 1493 e 1498, né, de expedições que ele realizou no litoral brasileiro. Vejam bem, né, 7 anos antes do Cabral chegar ao Brasil oficialmente. Nós também temos relatos de que né, a luta pela divisão do oceano, o Tratado de Tordesilhas, né, era um objetivo dos portugueses já antes da própria assinatura do tratado. Pelo menos desde 1492, eles estavam tentando dividir o mundo em 2 zonas de influência. Uma zona de influência portuguesa, uma zona de influência europeia. Eles vão conseguir esse tratado em 1494, é o Tratado de Tordesilhas. E os espanhóis diziam, mas esses portugueses querem dividir o mundo, querem dividir o oceano, não tem nada, é só água. A igreja dizia, mas o que esses caras querem brigando pelo mar, por água salgada? Mas eles conseguiram um acordo mediado pelo Papa, que é a referência para esses reinos católicos, e por conta disso asseguraram que tudo que tivesse naquela zona destinada a Portugal fosse propriedade de Portugal. Infelizmente para os portugueses, né, os cálculos não eram precisos e eles tinham certeza de que esse território que eles queriam conquistar estaria todo em zona controlada por Portugal. E a realidade se mostrou diferente. Grande parte do que hoje é o Brasil e o resto do continente americano acabaram ficando na zona espanhola. O Colombo, por sua vez, jamais se deu conta de que ele tinha chegado num novo território. Ele achava que tinha chegado em ilhas do litoral da Índia. Morreu acreditando que eles estavam procurando um caminho para a Índia, navegando em direção ao oeste, né, para chegar no leste, contornando o mundo. E ele morreu acreditando que eles estavam procurando ainda o continente da Índia. É por isso que o continente se chama América, né? Um outro navegador, o Américo Vespúcio, e não Colômbia.
Então, esse processo que a gente está discutindo na introdução agora, ele é muito importante porque ele vai transformar a realidade do mundo. Ele, né, se coloca dentro do mundo moderno e do mundo contemporâneo. E com ele nós vamos ter a conquista da África, do continente americano, e depois, né, de amplos territórios na Ásia e no continente australiano. É importante também frisar que por conta disso, por conta do tráfico de escravos, por conta do tipo de sociedade que é instalada no continente americano, nós temos hoje ainda graves problemas raciais, graves problemas de segregação, problemas de racismo, problemas de opressão e desigualdade racial muito presentes no Brasil, no Caribe e nos Estados Unidos, que são originados ainda daquela época. Então, o que nós temos que tentar entender é, a partir de agora, por que que os portugueses, por que que os europeus, de um modo geral, eles tinham interesse em se expandir pelo mundo. O que que levou eles a fazer isso? A Europa, ela tem uma realidade muito marcada até o século XIII, XIV, pela presença ainda do que tinha sido o Império Romano, as zonas de conquista, né, do Império Romano, que é um império que depois vai se cristianizando com o tempo. Né? A presença da igreja vai ser cada vez mais forte. De perseguidos, os cristãos vão acabar se tornando parte do poder romano. E quando o império finalmente desaba por conta das suas contradições internas, por conta das disputas políticas internas, a igreja permanece. A igreja permanece como um poder que vai se manter como referência por milhares de anos na Europa. Né? Embora parte do Império Romano desapareça. Não todo ele. Né? Uma região ainda vai se manter romanizada. Aquela região que ficava em torno de Constantinopla, cidade do imperador Constantino, né? E que vai dar origem ao Império Romano do Oriente, ao Império Bizantino. Nessa área, né, nós vamos ter, né, a presença de Jerusalém, que vai ser a capital simbólica dos cristãos, mas que também é referência para outras grandes religiões do mundo e que vão acabar levando né, povos diferentes a conflitos por conta dessas questões religiosas. O judaísmo, do qual o cristianismo é, né, um segmento, o cristianismo é uma continuidade, mas ao mesmo tempo uma ruptura em relação ao judaísmo, mas tem uma referência muito grande no judaísmo, e mais adiante o islamismo, que vai surgir, né, a partir do século VII para o século VIII, e que também vai se expandir, tendo como principal referência a cidade de Jerusalém. Os islâmicos vão acabar conquistando esses territórios, e por conta disso, os europeus vão promover uma série de empreendimentos militares, as cruzadas, né, comandadas pela Igreja, por Roma, na tentativa de libertar a Terra Santa. Então, o mundo medieval, aquele mundo do feudalismo, aquele mundo, né, do poder da Igreja, da nobreza, também é um mundo no qual um conflito religioso se instalou entre cristãos de um lado, islâmicos de outros, pelo controle de uma região sagrada para ambas as religiões. Né? E os judeus, espalhados pelo mundo ainda na época do Império Romano, por conta da perseguição romana, vão acabar sendo perseguidos por toda a Europa, né? Nos períodos que a gente conhece como Idade Média e Idade Moderna. A igreja é a grande referência. Né? Ela é um poder acima dos poderes. Num período em que o Império Romano se fragmenta, a igreja sobrevive como a grande referência de poder. Mas ela não é a única, como eu disse para vocês. Nos séculos 7 para o século 8, o islamismo começa a se expandir pela região da Pérsia, né, que hoje é o Irã, da Índia, da Arábia, onde hoje está o Iêmen, da Arábia Saudita, estão os Emirados Árabes, né, o Iraque, está nessa região aqui também. E nós temos, por outro lado, uma expansão do islamismo em direção ao norte da África, Egito, Líbia, né? Marrocos, né? Entre outros países dessa região, Argélia, que vão ser de predominância árabe, fazendo com que a África seja dividida
na altura do deserto do Saara, entre uma região árabe e uma região abaixo do Saara, que é uma região chamada de África subsaariana, que é a África negra propriamente dita. Todo o norte da África vai ser de presença árabe muito forte. E os árabes estão, né, ao longo do tempo, se expandindo em direção à cidade de Constantinopla, também chamada de Bizâncio, né, o Império Bizantino. O islamismo é uma religião que prega a convivência pacífica com outras religiões nas zonas onde eles estão ocupando. Então, cristãos e judeus acabaram não sendo vítimas de perseguição nessas regiões. Ao contrário, o cristianismo nasce como uma religião intolerante. Os cristãos não aceitavam nada que não fosse o próprio cristianismo. Por isso, inclusive, vão se tornar perseguidos na época do Império Romano, porque eles têm uma dificuldade muito grande de conviver com as outras crenças, né? Mas acabam se tornando cada vez mais influentes dentro do Império Romano até serem incorporados, né? Por conta dessa intolerância, outros povos e outras formas de conceber o mundo, outras religiões, a ciência, a filosofia também, acabam sendo duramente perseguidos nas zonas de influência cristã. Isso faz com que a intolerância da igreja também desencadeia uma guerra contra aqueles que eles chamam de infiéis, os islâmicos, os árabes, os mouros, os turcos, pela reconquista de Jerusalém. Esses conflitos, essas cruzadas levam a uma reação dos islâmicos, e em 1453 eles tomam Constantinopla. Invadem Constantinopla depois de um cerco de quase 3 meses, né? Um sultão, né, comandando as tropas islâmicas, acaba conquistando, né, impondo uma derrota ao imperador de Constantinopla, e com isso Constantinopla é oficialmente incorporada ao Império Otomano, que é o Império Islâmico da época, comandado por um imperador muito jovem ainda, por um sultão muito jovem, chamado de, né, Maomé II, Mohammed II, né, também conhecido. Então, em 1453, o Império Islâmico, o Império Otomano, ele conquista, né, essa região. Essa região é muito importante para o comércio do mundo nessa época, né? A gente tem que entender que a Europa é uma sociedade agrária, ou seja, rural. Ela vive da exploração do trabalho dos camponeses, dos servos. Então a Europa não é uma região que produz. Ela não tem indústrias, ela não tem produção de utensílios sofisticados. Tudo que é de consumo de luxo vem do Oriente, vem da Índia e vem da China. E vinha por essas rotas que chegavam a Constantinopla e que vão ser descontinuadas, vão ser impedidas de continuar com a conquista do Império Bizantino. Mas o mais importante aqui para nós, junto com a queda de Constantinopla, é que os islâmicos eles estavam se expandindo pelo norte da África, se expandindo, né? E nessa expansão eles cruzaram ali o Estreito de Gibraltar e entraram no território europeu, onde vão criar, né, sociedades muito sofisticadas para a época. Esse território aqui, conhecido como Península Ibérica, é onde hoje estão Portugal, né, e Espanha. Mas antes dos reinos de Portugal e Espanha, nós temos origem aqui a uma ocupação islâmica, na qual tu vai ter uma grande e variada, né, sociedade, né, com muitos centros de estudo, com universidades, com centros comerciais, né, uma zona de muita prosperidade dentro da própria Europa. Como eu disse para vocês, os islâmicos eles acabavam sendo tolerantes com outras religiões, mas não só com outras religiões, mas também com a ciência e com a filosofia. Uma parte muito importante do conhecimento filosófico da época do mundo grego foi preservada porque os islâmicos, né, tinham muito interesse por esse conhecimento, enquanto a igreja estava queimando tudo que podia na Europa, ou proibindo, banindo, censurando. No mundo islâmico, né, a ciência
é muito valorizada. Por isso tu tem astrônomos, tu tem geógrafos, tu tem físicos, tu tem químicos, tu tem médicos, né? A medicina nasce no Egito. Tu tem uma gama muito grande de estudos sendo desenvolvidos nessa região, fazendo com que a matemática, os nossos números são números arábicos, né? Os números matemáticos, com que a ciência seja muito próspera. Quando os islâmicos chegam nessa região, a Península Ibérica, a ciência chega com eles. Ela volta para a Europa. A igreja, no entanto, estava promovendo uma guerra santa contra os árabes no Oriente. E aí, em algum momento, eles se dão conta de que o inimigo, entre aspas, estava em casa também. Porque os árabes, os islâmicos, o infiel não apenas estava na cidade santa e em Constantinopla, como também estava, né, no que é hoje Espanha e Portugal. Né? E por conta disso a igreja vai desencadear uma guerra interna dentro da Europa, uma cruzada, para reconquistar esses territórios. É um processo chamado de cruzada de reconquista, na qual essa sociedade fabulosa que perdurou por quase 4 séculos vai ser dizimada, né? Completamente dizimada, embora em algumas regiões ela seja até mais longa do que isso, vai predominar por praticamente 7 a 8 séculos, né? A expansão, né, nas zonas mais próximas da fronteira com o poder religioso cristão vai ser de menor duração por conta da guerra que a igreja vai travar.